Será que a gente está vivendo nos últimos dias? É uma daquelas perguntas, né? Que sempre surge quando a gente olha as notícias, o estado do mundo. A nossa análise de hoje vai mergulhar fundo numa fonte que tenta mapear justamente isso. Um capítulo de um livro de teologia sistemática que desenha os sinais do fim dos tempos. Claro, sob uma ótica cristã. E olha, o nosso objetivo aqui não é fazer previsão, né? A missão é entender a lógica, a estrutura de pensamento que esse material apresenta. A gente vai explorar como essa teologia organiza os sinais, que vão desde um surpreendente avivamento espiritual até figuras que todo mundo conhece, tipo o anticristo, a besta e o famoso 666. Beleza, vamos destrinchar isso. Pelo que eu entendi, a fonte não fala de um declínio simples, mas de um roteiro bem mais complexo, com forças positivas e negativas crescendo ao mesmo tempo. E o ponto de partida, o primeiro sinal, é algo que talvez ninguém esperaria. Não é uma catástrofe. Exatamente. O primeiro e principal sinal que o texto aponta é o que ele chama de derramamento do Espírito Santo. É uma ideia que, assim, vira de cabeça para baixo aquela imagem popular do fim do mundo como sendo só desgraça. E isso é realmente surpreendente. A gente pensa em apocalipse e, sei lá, imagina terremotos, guerras, não um movimento espiritual. Como que a fonte justifica isso como principal sinal? Então, o texto faz uma conexão direta com uma profecia bem antiga, do profeta Joel, que é citada lá no Novo Testamento. A visão que o material apresenta é que o evento de Pentecostes, sabe, aquela explosão espiritual no início da igreja, Sei. não foi o fim da profecia, foi só o começo. A tese é que nos últimos dias vai haver uma intensificação global dessa experiência. Quanto mais perto do fim, mais forte esse movimento fica. É como sentir os primeiros tremores que anunciam um evento maior, sabe? Uma expectativa que cresce. Entendi. É um sinal mais interno, sentido pela comunidade, mas qual seria o propósito disso? É só um sentimento ou tem uma função mais estratégica nesse roteiro? Tem uma função totalmente estratégica. O material aponta 3 razões principais. A primeira é a capacitação para o testemunho global. A ideia é dar poder para que a mensagem do evangelho seja levada a todas as etnias. Que, como a fonte explica, não significa só nações políticas, né? Mas todos os grupos étnicos, todos os povos do planeta. Exatamente. O objetivo não é que todo mundo se converta, necessariamente, mas que o testemunho chegue a cada grupo. É uma missão de alcance global. Certo. Então, o poder espiritual alimenta a expansão da mensagem. Faz sentido. E o segundo ponto? O segundo é dar coragem no meio da perseguição. A fonte é bem clara nisso. À medida que o fim se aproxima, a hostilidade contra os cristãos vai aumentar. E muito. Então, esse poder espiritual não é para ter uma experiência mística. É uma ferramenta de sobrevivência mesmo, para aguentar o tranco. Ok. Expansão e resiliência. E o terceiro ponto me parece quase uma declaração de guerra. E é literalmente chamado de guerra espiritual. A fonte descreve esse derramamento do Espírito como uma contraofensiva divina. O argumento é que, ao mesmo tempo, Satanás também estaria intensificando sua atividade, sabe? Promovendo o que o texto chama de práticas ocultas, materialismo e até um falso Pentecoste, uma espiritualidade enganosa. A esse derramamento do Espírito seria a resposta de Deus, uma força para combater essa maré. Nossa, que imagem! Então não é um declínio passivo, é uma polarização. De um lado, essa força divina se intensificando, e do outro, bom. Do outro lado, as coisas também se complicam. É aqui que entram as figuras mais sombrias, né? Exatamente. Enquanto esse sinal positivo cresce, um negativo cresce em paralelo. O texto fala da chegada de tempos terríveis e de uma grande apostasia. E o fascinante, na análise da fonte, é que essa apostasia não é só gente abandonando a religião. É um esvaziamento da fé por dentro. A citação usada é tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. É a imagem de uma fé que vira só uma casca, uma tradição social sem força real. E esse cenário de uma religião fraca parece o terreno perfeito para algo novo tomar o lugar. É nesse vácuo que surge a figura do anticristo. É exatamente esse o contexto. O material apresenta essa ideia em 2 camadas, digamos.
A primeira é o espírito do anticristo. Isso não é uma pessoa, é uma ideologia. Seria qualquer ensinamento que nega a encarnação de Cristo. A ideia de que Deus se tornou humano em Jesus. Ah, sei. O exemplo que a fonte usa é o pensamento da nova era, que colocaria Jesus no mesmo patamar de outros avatares, outros mestres, diluindo a singularidade dele. É uma força ideológica que já estaria no mundo. Ok, uma força ideológica. Mas a cultura pop sempre fala de uma pessoa, né? A fonte também vai por aí? Vai também. Essa é a segunda camada. O texto descreve uma figura que seria o ápice dessa rebelião, o homem do pecado. Ele é apresentado como a personificação dessa ideologia. Um líder mundial impulsionado por Satanás, que se opõe a tudo que é divino e chega ao ponto de se proclamar como Deus. E como a fonte conecta uma figura assim tão megalomaníaca com o mundo de hoje? Parece algo de ficção. A análise aponta para duas tendências modernas que, na lógica dela, preparam o terreno. A primeira é o humanismo secular, que, em suas formas mais radicais, não deixa espaço para Deus, o ser humano como medida de tudo. E a segunda é o movimento da nova era, que vai um passo além e diz que o ser humano é Deus, a busca pela divindade interior. De formas diferentes, as duas correntes ecoam essa autodeificação que seria a marca dele. Isso nos joga direto nas imagens mais famosas do Apocalipse, as bestas. Parece monstro de filme de fantasia. Como a fonte interpreta isso? A interpretação é totalmente simbólica. A primeira, a besta que sobe do mar, representaria o poder político mundial, um sistema de governo tirânico, global e hostil a Deus. O texto associa isso ao Império Romano, que perseguia cristãos, mas projeta para um sistema final um superimpério. E tem um detalhe muito específico dessa besta que a fonte destaca: uma ferida mortal que foi curada. O que seria isso? Esse é um ponto central. É descrito como uma espécie de falsa ressurreição. Uma das cabeças da besta leva um golpe que deveria ser fatal, mas ela sobrevive. E esse evento espetacular faz com que todo o mundo fique maravilhado e a siga. Peraí, então é uma paródia da morte e ressurreição de Cristo, um evento falsificado para gerar adoração. Que detalhe sinistro! É exatamente essa a ideia. Uma imitação diabólica. E é aí que entra a segunda figura. Porque essa besta política, ela não age sozinha. Ela precisa de uma máquina de propaganda. E essa seria a segunda besta, a que sobe da terra. Qual o papel dela? Essa é a besta que sobe da terra, ou o falso profeta. Ela representa a religião enganadora a serviço do poder. A descrição no texto é genial. Ela parece um cordeiro inofensiva, mansa, espiritual, mas fala como um dragão. A dobradinha clássica: força bruta e ideologia. Um impõe, o outro convence. Perfeito. A função dela é realizar grandes e falsos milagres para enganar as pessoas. A fonte até cita o exemplo de fazer descer fogo do céu. Fogo do céu, tipo uma imitação dos profetas bíblicos, só que para legitimar um tirano. Exatamente. É tudo uma falsificação para dar legitimidade ao sistema e levar as pessoas a adorarem a primeira besta. É o Ministério da Propaganda do Estado. E é essa segunda besta que institui a famosa marca, o 666. Precisamente. Segundo a fonte, a marca é a expressão máxima desse controle total. Ninguém poderia comprar ou vender sem ela, e recebê-la na testa ou na mão direita teria um significado simbólico profundo. Seria dar lealdade total a esse sistema, com a mente a testa e com as ações a mão. E o número em si, o 666. O que não falta é teoria da conspiração. Qual a interpretação do material? A análise da fonte o apresenta como o número do homem. O 7, na simbologia bíblica, é a perfeição divina. O 6 seria o número do homem, sempre aquém, sempre imperfeito. Repetir 666 seria o símbolo da humanidade na sua rebelião final, tentando ser Deus, mas falhando. Juntos o dragão, que é Satanás, a besta do mar, o poder político, e a besta da terra, o poder religioso, formam o que o texto chama de trindade profana.
Uma imitação maligna do Pai, Filho e Espírito Santo. Exato. Certo. O cenário está montado. Temos um sistema global opressor com controle total. O que isso significa para os crentes que, segundo a fonte, ainda estariam no mundo? Isso nos leva para a grande tribulação. E aqui o texto faz uma distinção que é, olha, absolutamente crucial para toda a sua argumentação. Ele separa duas coisas que a gente costuma confundir: perseguição e a ira de Deus. Ah, peraí, essa distinção é fundamental. A maioria das discussões sobre isso mistura tudo, como se os crentes fossem sofrer a ira de Deus. A fonte aqui traça uma linha muito clara. A perseguição vem do mundo, a ira vem de Deus. E os alvos são diferentes. Isso muda tudo. Muda tudo. O texto argumenta que os crentes sempre enfrentaram e vão continuar a enfrentar intensa perseguição por parte do sistema do mundo. O sofrimento é uma constante, mas a grande tribulação, como descrita no Apocalipse, seria principalmente o período da ira de Deus sendo derramada sobre o sistema mundial impenitente, sobre os seguidores da besta. Então, na visão desse material, os crentes passam pela perseguição da besta, mas não pela ira de Deus. Como eles seriam protegidos desse juízo? A posição do texto é que eles são protegidos, mas não necessariamente removidos do mundo antes que aconteça. Ele usa a imagem dos servos de Deus sendo selados na testa. Esse selo não é um passe livre para escapar da perseguição, mas é uma garantia de proteção contra os juízos divinos. É uma imagem de segurança dentro da tempestade, não uma evacuação antes dela. E que tipo de eventos antecedem esse momento final de juízo? O clímax é antecedido por fenômenos cósmicos dramáticos. O sol escurecendo, a lua se tornando vermelha como sangue, as estrelas caindo. Sinais que abalam o próprio cosmos, indicando que o julgamento final é iminente. Uau! Ok. Então, resumindo, o que a gente viu foi um roteiro teológico muito denso. De um lado, uma intensificação do espírito, um avanço global da mensagem. De outro lado, em paralelo, uma decadência da fé por dentro, o surgimento de um sistema político-religioso totalitário que leva a uma perseguição feroz e, no fim, atrai sobre si o juízo de Deus. A ideia central que percorre o material, então, é essa polarização. Não é o mundo simplesmente piorando ou melhorando. São duas forças opostas, o reino de Deus e a oposição a ele, crescendo e se fortalecendo ao mesmo tempo, caminhando para um confronto. Exatamente. O bem se torna mais forte e o mal se torna mais organizado e virulento. É um cenário de tensão crescente. Isso levanta uma questão final, para reflexão. A fonte descreve esses sinais não só como eventos futuros, bombásticos, mas como processos que já estariam em andamento. Se essas forças, tanto a renovação espiritual quanto a oposição social e ideológica, estão se intensificando ao mesmo tempo, como isso poderia influenciar o jeito que se observa o mundo hoje? Sugere que talvez os eventos mais significativos não sejam as grandes catástrofes visíveis, mas as silenciosas escolhas de lealdade que são feitas todo dia. A qual sistema, a qual narrativa cada pessoa está, consciente ou não, entregando sua mente e suas ações.